Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta edição do programa Sociedade Aberta, o programa que sempre traz para a ordem do dia assuntos de interesse das famílias e da sociedade cabo-verdiana. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para a violência sexual. Por isso nós convidamos para estar aqui conosco a Riolina Delgado Duran, ela que é também psicoterapeuta, psicóloga clínica, especialista em educação sexual e também em adições, ou seja, drogas ilícitas e drogas não ilícitas, ou seja, concretamente o álcool. Quem cumprimentamos, boa tarde. Boa tarde. E nós agradecemos mais uma vez por estar aqui conosco. É um prazer enorme. E você também, ao longo deste programa, já sabe, pode participar, é só ligar para o número 594-9714, 594-9714, pode agora mesmo se inscrever e dentro de alguns minutos vai poder participar neste programa. Também pode participar através do Facebook da Sociedade Aberta, é só procurar Sociedade Aberta no Facebook e deixar os seus comentários. Este programa também é transmitido na TCV Internacional e no portal RTC, é só procurar rtc.cabo Verde e vai lá ver este programa agora mesmo. Pronto, nosso programa tem ser na nossa língua nacional. Não está a gostar primeiro, cara, para explicar-nos, a Riolina Delgado Duran, o que é isso da violência sexual, para quem quer saber o que é isso, né? Para poder entender, e maneira que ele está a dar também. Boa tarde mais uma vez. Violência sexual representa tudo que é atos, atitudes e comportamentos que te leva à satisfação de um abusador, satisfação sexual de um abusador. Ou seja, tudo que é ato que a pessoa te cometer que te desrespeitar intimidade e sexualidade de ser vítima. Uhum. E maneira que não te poder detectar isso, tanto no adulto, primeiro não começar no adulto, depois não espelhar também crianças, maneira que só te poder perceber se que lá é uma violência sexual, porque às vezes pode dar de uma forma de simular de pessoas que te mafeiam, não? Com certeza. Quando não te falar de violência sexual, não te referir, por exemplo, a comentários sexuais, não te falar de pornografia, principalmente infantil, não te falar de tudo que é comportamento que a pessoa te utiliza, que é para, maneira de dizer, satisfazer seus desejos sexuais. Pode ser através de um comentário, de apalpar, dar carinhos, abraços, beijos, sem consentimento daquele vítima. Ou seja, quando não tem uma pessoa que te fazer, que tu utiliza a força ou poder, que é para obter um desejo sexual, não te falar da violência sexual. Não te falar de violência sexual também quando não tem pessoas na rua que te fazem determinados comentários morbosos para pessoas que estão na rua e te acaba por provocar constrangimento naquela pessoa que é vítima daquele abuso. Falando em comentários, na nossa sociedade, infelizmente, não te perceber que tem comentários, principalmente de homens para mulher. Sim, justamente. É interessante porque normalmente pessoas estão a fazer aqueles comentários e quando já é morbosos ou quando já é sexuais, ele acaba por causar constrangimento naquela pessoa, ele acaba por desrespeitar a intimidade daquela pessoa e sempre tem uma forma mais inteligente, mais respeitosa de não fazer comentários. Por exemplo, não poder chegar numa pessoa, não dizer ela é bonita, ela é simpática, ela é inteligente, ou ela está bem vestida, ou o seu cabelo está bonito. Mas quando já não te fala já de términos mais sexuais, sim, ele é considerado sim uma violência sexual. Uhum. E na crianças, maneira que não te detectar abuso sexual? Pronto, na criança é bastante complicado porque normalmente é um acto que é feito menos visível, não é? Uhum. Na casa da adulta, às vezes a pessoa comete violência sexual e como sociedade ou mesmo pessoas te considerar normal, sendo uma violência sexual, pessoas te consideram normal, mas na crianças ele é mais, a gente dizer, mais escondido, simulado, mais discreto. Normalmente, a maioria de pessoas que te cometem abuso sexual que te fazer visível. Quase sempre te tratar de isolar aquela criança, ele te acaba por
a fazer isolar de seus familiares para cometer aquele ato sexual ou aquele abuso sexual. Aquele abuso sexual pode ser de várias formas. Pode ser através de sedução, indução, através de conquistas, oferecendo presentes, tipo uma forma de seduzir aquela criança ou adolescente. E também ele pode ser utilizado. Não estou a falar de crianças, mas também não tenho que observar para adultos. Mas também no adulto, quando a pessoa está a oferecer presente, que ele está a ficar a esperar algo em troca, principalmente favor sexual também, ele pode ser uma violência, não? Sim, pode ser considerado uma violência. Na adulta, ele é considerado uma violência, ou seja, na adulto e crianças, quando que tem consentimento que ele vítima. Desde que tenha consentimento. Desde que não mas, tenha por exemplo, quando a consentimento. pessoa, por exemplo, ele te oferece algo e ele te dá a entender que ele queria que ele é em troca, ele não ele é considerado uma violência sexual, sim. Desde que a pessoa que está de acordo a ter uma relação sexual com aquela pessoa ou aceitar aqueles comentários sexuais, ele é uma violência sexual, porque ele acaba por levar aquela pessoa a ter um mal-estar, um receio. Ele tem que incomodar aquela intimidade daquela pessoa. Independentemente de ter pagamento, de ter algo em troca, ele é considerado igual uma violência sexual. Pronto, queria ser nas horas ali da tarde, 6 horas da tarde, mas não podia explicar a pessoas assim, alguns atos que podia ser entendido como violência sexual, sem ser muito específico, tendo em conta o público que está assistindo hoje? Sim, com certeza. A Madame tinha falado anteriormente que os comentários é considerado violência sexual. O uso da pornografia é considerado uma violência sexual. Quando pessoas estão utilizando as fotos daquela vítima, foto ou vídeos pornográficos para ser satisfação sexual ou mesmo para negócio. Não sabe que existem pessoas que estão a fazer vídeo, por exemplo, mas alguma pessoa e depois está a vender ou está a fazer chantagem para aquela pessoa também, é uma violência. Não te falar também como violência no caso de um empresário que te assedia ser funcionária ou vice-versa também, não é? Porque quando eu te falar de violência, não quero te falar somente de violência da mulher para o homem, mas também do homem para a mulher. E não te falar de uma mulher e um homem perante uma criança, seja de sexo feminino ou sexo masculino. Não tem percebido e observado, às vezes pessoas estão a comentar isso, não explicitamente, às vezes pessoas estão a fazer troca de favores sexuais que é para conseguir emprego. Não poder pôr dentro dessa categoria? Sim, sim. Modo não está a dizer, quando ele tem um consentimento, ele é considerado uma violência. Mas com abuso de poder também é considerado uma violência, porque aquele abusador está aproveitado da sensibilidade, da fragilidade de ser subordinado, que é para conseguir aquele favor sexual. Então, ele é considerado também uma violência sexual. Só que na nossa sociedade, às vezes, ele é visto como algo normal, mas lá não é normal. Quando alguém passar por isso, ele deve denunciar com certeza, porque ele é considerado uma violência sexual. Talita, falar sobre a questão de algo normal, tem às vezes entre rapazes e adolescentes, assunto que os rapazes lá, normalmente ele passar próximo do menino, ele quer fazer nenhum comentário, ou ele diz que já nem para fazer comentário, já lhe é observado de uma forma melhor para seus colegas, maneira de passar lá um rapariga que é bonita, não estuda, já não fazer descrição dele, já não dizer a maneira que ele está, tendo em conta a maneira que ele está vestido, não só fazer comentários sobre ele está vestido, sobre de várias partes do corpo, nem fazer algum tipo de comentário, e aquele outro, quando ele quer fazer esse comentário ali sim, cuidado, hein, quase a boca te gostar, ou uma praia ou outro. Esse ali sim pode acontecer, e ia acontecer às vezes. Acontece e muito. A moda não sabe, não mas ninguém pode lidar com isso também. Não está numa sociedade bastante machista, não numa sociedade que tem bastante tabu, mitos, e não te considerar que hombria ou um homem realmente homem, ele tem que fazer determinados comportamentos que é para confirmar que ele é homem. Mas isso tem a ver com
aquela falta de educação emocional que nós tem. Por exemplo, o fato de você ser homem não significa que eu tenho que ter, por exemplo, 3 mulheres. E às vezes, na nossa sociedade, um homem que tem 3 mulheres é considerado um homem. Mas não. Isso, indiretamente, tem essa conotação que, então, dizer-lo claro, é mais uma questão de baixa autoestima do que realmente mostrar que bom é homem. Portanto, quando nós estamos a falar de um adolescente que te vai fazer um comentário sexual para uma pessoa cometendo uma violência sexual, por exemplo, nesse caso, ele tenta fazer para sentir parte do grupo, mas ele é totalmente errado. Ele é um comportamento totalmente errado, ele acaba por cometer também aquela violência, que ele é algo negativo dentro da sexualidade como uma categoria bastante interessante e positiva. Tem dentro da questão da violência sexual, tem também o chamado de grooming online. Maneira que ele te dá, e o que é isso exatamente? Grooming online é considerado, ou seja, um assédio sexual, mas via online. É tipo um assédio sexual, mas ele te sucede online. Ou seja, que esse abusador está aproveitando redes sociais que é para aproximar dessas vítimas. Inicialmente, está procura ter uma confiança, está estabelecer aquela confiança, aquela comunicação, depois vai te conquistar, a gente dizer, aquela vítima. E posteriormente, está começar a educar, não, está começar a insinuar. Ou seja, aquela conversa que está a começar nesse lado sexual. Não, que está a começar, normalmente começar de outra forma. Ele está a começar inicialmente com confiança, está a procurar ter maior confiança naquela pessoa. Depois, então, é que está bem começar a partilhar, então, que temas sexuais, imagens sexuais e também te pedir imagens, vídeos dessas vítimas. Normalmente, ele sucede online. Mas aquele pedir, para pessoas poderem ficar atentos, ele pedir diretamente ou às vezes usar de formas de simulado também? Normalmente, vitimário, ou seja, aquele abusador, tem tendência a isolar aquela vítima, muitas vezes adolescentes e crianças, está acaba por querer saber se aquela pessoa, aquela criança, que te avisa a pais, muitas vezes está a falar que não é para avisar, esta diz que não é para comentar nada sobre isso, por isso que é necessário os adultos, não é? Necessário adulto controlar e estar sempre alerta a mensagens que filhos te receber, saber em que redes sociais está e sempre maneja de dizer estar atento a cada mensagem e qualquer relação que ele tem com cada pessoa desse grupo de amizade a nível de redes sociais. Se ele é uma criança, se ele é um adolescente, né? Pais mesmo têm que controlar, têm que saber mas quem quer te falar, mesmo instalando aplicativos onde é que eles podem controlar e pais podem fazer isso, não é? Justamente, é um dever do pai controlar seu filho, né? Ou seja, muitas vezes não está dizendo, não tem que dar aos filhos ser privacidade, mas não privacidade com limites, ou seja, não está dando aos filhos privacidade, mas sempre te orientar no melhor caminho, tratando sempre de ajudar e orientar de quais que as condutas que se deve aceitar ou não, e assim por diante, de explicar as maneiras que se deve comportar ou denunciar cada vez que tem uma questão de assédio sexual ou grooming online. Maneira que pais encarregados de educação podem educar seus filhos para evitar que este ser uma vítima da violência sexual? É complicado, porque primeiramente, nós já não tinha referido isso num tema anterior, não falar de é necessário sexual, né? É necessário pessoas aprender primeiro, ou seja, adquirir informação, porque a boca está passando informação, se a boca tem aquela informação, se a boca tem aquela informação verídica. Então, o mais importante é vou preparar, vou conhecer, vou procurar informar direito e depois, então, fazer aquela educação sexual. O que é educação sexual? É explicar, mostrar aos filhos, adolescentes, tudo o que ele tem que fazer, ou todo comportamento que é aceitável, tudo toque ou beijos, carinhos que ele deve evitar, de que maneira ele deve, ou seja, de que maneira ele deve comportar quando tiver determinados comportamentos sexuais.
Falar sobre sexualidade desde a forma positiva, ou seja, explicando que a sexualidade não é somente relação sexual, importância de tudo que os términos de sexualidade, quando não te falar de sexualidade, não te falar também daquela parte emocional, da necessidade de bom estado preparado físico e psicologicamente para uma relação sexual, falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis e pronto, no sentido de que não te abordar mais questão de violência sexual, informar nos filhos tudo o que é atos ou comportamentos é que te abarcar é violência sexual. Uma pessoa na rua, ele foi agarrado, beijou-te à força, maneira que ele deve apresentar queixa, qual é que deve ser a reação? Com certeza deve apresentar queixa, porque ele é um ato de violência sexual. Com certeza ele tem que apresentar queixa, porque, modo de gente dizer, normalmente violência sexual é um crime, portanto ele deve sim apresentar queixa, que é para dar solução àquele problema. Não vem falar também um bocadinho sobre a questão de quais é que as consequências, primeiro não pensar na criança, uma criança que é abusada sexualmente, quais é que as consequências que isso pode ter para a sua vida? Bastante consequências. Esmiuçar no jeito. Não podia começar por as consequências físicas. Uma criança que é abusada sexualmente tem consequências físicas, ou seja, ele pode acabar por ter um desgarramento, ele pode acabar por ter problemas nos seus órgãos genitais, quando me falar de uma criança, me falar de feminino e masculino, ele pode acabar por ter sequelas nos seus órgãos genitais. Quando passando por essa parte psicológica, é uma criança que pode bem apresentar, ou seja, quase sempre te apresentar estresse pós-traumático, porque um abuso sexual é um trauma. Muitas vezes associado a ele também uma depressão profunda, onde é que a gente também olha, nós também encontra casos de suicídio, onde que é a forma mais grave é aquele suicídio que está sucedendo na criança. Não tem uma criança bastante ansiosa, uma criança está a ter sentimentos de culpa quando ele quer ter um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico. Não tem uma criança que vai ter, por exemplo, problemas psicossomáticos. Quando não te falar de problemas psicossomáticos, não te falar, por exemplo, de problemas de pele, dermatite, não te falar, por exemplo, de um transtorno hipocondriaco, não te falar, por exemplo, de enuresia, hemicoprésia, que a enuresia é quando o menino começa a xixi na cama novamente, depois de ter adquirido aquela habilidade, ou seja, aquela retenção daquela urina, ele acaba por voltar a xixi na cama, encoprésia, que é quando criança, depois também de ter adquirido aquela habilidade de não fazer cocô na roupa ou na cama, ele acaba por voltar a fazer cocô na roupa ou na cama. Não tem crianças com problemas, por exemplo, de bulimia, anorexia, quando naquele abuso sexual te existir sexo oral, por exemplo, não tem crianças com problemas alimentares, não pode ter uma criança com obesidade, problemas de sono, ou seja, problemas de quê? Muitos problemas psicológicos. E muitas consequências, para além da que também não pode ter HIV, também justamente, também pode contrair uma doença sexualmente transmissível e dentro daqueles problemas psicológicos, é importante ressaltar o fato de que as crianças, futuros adultos, ter disfunções sexuais. Que as disfunção sexual, por exemplo, uma mulher pode ter vaginismo. Que vaginismo é quando aquela pessoa está a ter uma relação sexual e útero ou te acaba por ter um espasmo, ou seja, ele te acaba por fechar, ele que te abrir. Então, ele te acaba por ter um espasmo, ou seja, sempre ele te tipo dificulta uma contração. E que pode levá-la a sentir dores. Dores, ele te acaba por não conseguir ter aquele coito, ou seja, aquela penetração sexual. Notem também que ele é anorgasmo, quando a pessoa te acaba por ter dificuldades em conseguir um orgasmo, não tem dificuldades, por exemplo, disfunção, por exemplo, do desejo sexual, que a pessoa
que tem mais desejo sexual, tem aquele transtorno bastante comum, que é aquela aversão sexual. É pessoas que já querem saber mais de sexo, ou seja, de criar uma aversão a sexo. Eu também voltar a esmiuçar mais direito, porque a ideia desse programa ali mesmo é esclarecer pessoas. Mas não te lembrar aos telespectadores também poder participar desse programa, terá tudo dúvida que tiver, não te falar sobre a violência sexual, um tema extremamente importante na nossa sociedade. Ligar para 594 9714, 594 9714. Não sair na rua, não vi telespectadores e também cidadãos te dar a opinião sobre o que é isso da violência sexual e partilhar esses conhecimentos. Vamos não acompanhar. É qualquer ato é que te invadir o corpo, boa parte privada principalmente, que te assedia sem bom consentimento. É basicamente isso. Violência sexual é quando não podia bem falar criança, mas hoje em dia não tem, porque ele quer acontecer só uma criança. É quando alguém te, digamos, ele que te respeita não de uma pessoa e ele te ultrapassa aquele limite e ele te viola uma pessoa a nível sexual. Violência sexual é quando alguém te tenta ter relação sexual com uma pessoa sem consentimento daquela pessoa. Aí, maneira que a gente dizer, ele te viola aquela pessoa seus direitos, porque mesmo que é casado, tem um momento que a boca está disponível, então o parceiro tem que respeitar a opinião. Quer dizer, um que está disponível tudo, então tem uns que está força a barra, está a violar sexualmente, para dentro de casa. Agora tem aquele que é mais bruto, é quando alguém, por exemplo, na rua, você está bem, ele te pegou, ele te violou, e nunca mais vou saber quem é, às vezes vou poder bem parecer grávida, e também ele poder ter, maltratado fisicamente. Isso é como tu que é violência sexual. Mas tem gente que sabe, tem gente como te fala, isto leva para outro campo, que sabe, por isso que quando usamos uma linguagem mais acessível, porque lembrar às vezes na televisão vocês te falar é para a maioria da população, é gente que tem baixa formação educativa. E então, às vezes que te entendeu o que isto está a querer dizer, o que é violência sexual. Na sua opinião, a Mónica devia ser tratada esse caso que é para prevenir a questão da violência sexual? Ele deve começar na família e depois a escola está complementar. Que se a família está a fazer, por exemplo, na escola, não te dá gelo. É zona nono ano. Não tinham cadeira social astral, que é de formação pessoal e social. Minha mãe debater tudo muito sobre gravidez precoce, violência sexual, tudo isso coisa. Acho que ele é uma coisa que precisa ser tratada desde criança, ele também de educação, mas é que pais está falar uma criança sobre aquele assunto, porque assim, um bocado de pais têm medo de falar mais seus filhos sobre esse assunto ali, e que ela se vai criar sem saber que ele é o quê, isso acaba passando cair em algumas armadilhas. E acho que aquele é aquele primeiro passo. E também sem ser aquele par de claro, da escola, muito importante, onde é que estava a falar meninos, qual é a importância de que falar mais estranhos, tomar cuidado de algumas atitudes ou alguns gestos, então chamo que é importante também. E acho que para começar, aquela é a melhor forma de prevenir. É ensinar os filhos, ter cuidado com aquela e sempre falar não quando estiver numa situação que se sentir desconfortável quanto a isso. A melhor forma de prevenir é informar, é ensinar aos meninos desde pequenininho. Nós temos que ensinar aos meninos o que, até onde é permitido, o que não é permitido, onde é que pode ser tocado e o que não é, onde é que pode ser tocado. E o que uma pessoa pode dizer e o que pode dizer de forma a ele se sentir molestado. Ameaças. Isto tem falta de segurança e pais, família que te acredita neles. Isto é dizer, um homem desse sério, vou-te apanhar na chompa pois ele que te merece, na cara da gente. Por isso, quando o filho te dizer, vou-te ficar com um pulga atrás da orelha, vou-te sentar, isto é medo que isto ameaça de matar a família, não te matar, e depois não te matar a minha cabeça. E tudo que ele ameaça, aquele menino já está a ficar um menino traumatizado, e já ele é um menino que também já é mariota, não sei coisa.
Por isso que isto é meta de denunciar. Quando boi pequenino, se vou te fazer uma coisa, que boca tem culpa, mas ninguém quis saber, vou te sentir culpado porque nunca ninguém dizer nada, vou te gachar, boca te vai dizer bom mãe, mas bom pai, ou quem vou encarregar de educação. Se você sentir vergonha dele, se nunca ninguém dizer, porque ele lá que pode, mas nem vou estar saber que ele que pode. Este acaba para esconder aquele porque se sente moda se tem culpa, moda se esse foi culpado por o que aconteceu. Aí se sentir vergonha de conta aquele, este acaba para deixar escondido esse familiar. Programa Sociedade Aberta, hoje ele está a falar sobre violência sexual. Já sabe, pode participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714. Também na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Já comentários, tem alguns telespectadores, mesmo na live que é feita, pode deixar comentários. Não te indica nada ali, com base nos comentários que as pessoas já estão ali. Não também pode ir para a nossa convidada, que é Ariolina Delgado Durão. Pronto, não acompanhar ali telespectadores, pronto, e uns cidadãos na rua, onde é que mostrar, quer dizer, questão, já pessoas, quer dizer, a sociedade tem o conhecimento sobre a questão da violência sexual. Com certeza. Né? E é necessário ter mais ainda, não é, Vera? Com certeza. É muito bom saber que pessoas aderem à informação e pronto, continuar a falar que as outras pessoas que ainda que têm informação suficiente, que é para continuar a informar, que é para não poder preparar as crianças, para não poder também saber a maneira que a gente comportar diante de um abuso sexual e principalmente para prevenir. E quando nós te educar nós filhos, não que te educar somente nós filhos, nós te educar uma sociedade, um futuro que nós te bater pessoas melhores. Uhum. E como anteriormente não fala ali da questão de, às vezes, principalmente homem é que está a fazer mais comentários em relação a mulher, né, que foi dito que ele é uma violência assim. Tem um internauta que te acompanha nós através da página da RTC, que é Daniel Fonseca, ele diz assim, está a gostar de deixar uma pergunta ali para a convidada. Então, maneira que não poder aproximar de uma mulher? É importante saber que quando não te aproxima de uma mulher ou vice-versa, nunca tem necessidade de utilizar palavras desrespeituosas. Como a mulher e como psicóloga, me sugerir pessoas sempre levar em conta que a educação é a coisa mais importante que existe. E com respeito, com a educação, a gente conseguir conquistar muito mais fácil. Porque quando vou utilizar um comentário desrespeituoso, quando vou utilizar um comentário morboso que ofende e que te violar direitos e intimidade daquela pessoa, vou ter de acabar por dar uma má imagem. Então, a melhor forma de chegar numa mulher é através de informar, tratar aquela pessoa direito, fazer comentários positivos sobre ser beleza, não seja órgãos genitais, mas sim ser beleza como uma mulher, falar de ser personalidade, não necessariamente não tem que falar de términos sexuais para conquistar uma mulher. Portanto, a melhor forma é conversar, conhecer aquela pessoa e depois saber que tipo de comentários não pode fazer aquela pessoa. Ele tem um outro telespectador, que é Alberto Santos, ele diz assim, será que a maneira de vestir, em particular de meninas, que é mais reveladoras, usa redes sociais, que tanta exposição, fotos e poses, tem influenciar na violência sexual? Por um lado, pessoas estão a dizer que sim. Por o outro, mesmo a considerar que não. Por quê? Sempre é bom que nós te vestir adequadamente e conforme ocasião. Por exemplo, como psicóloga, não pode ir para uma praia de mar e utilizar um biquíni. E isso não significa que me te pedir alguém para assediar. Por exemplo, não tem adolescente que utiliza short curtos, vestidos curtos. E é normal um adolescente querer vestir a seu agrado. Claro, com certeza, depender do lugar onde ele está a frequentar. Se não está para um trabalho, não devia vestir de acordo ao lugar que não está bem. Não está para a igreja, não está com roupa adequada à igreja. Mas se não está numa praia de mar, não está num bar para tomar uma cerveja, para desfrutar, numa festa, mas nós amigos, não pode vestir no short curto, não pode vestir nos vestido curto. E importante ressaltar que vestimenta de uma pessoa, vestuário de uma pessoa, que te convida nenhuma pessoa a
assediar, ele que te justifica uma falta de respeito, ele que te justifica um assédio sexual. Portanto, vestimenta, não te considerar que ele não é um justificativo que é para alguém assediar um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto. Portanto, não te considerar que sim, como um ser humano, que nós é pessoas capazes de melhorar, não melhorar também nas formas de chamar atenção a uma rapariga. Se não querer conquistar, não vai de forma mais respeitosa, com certeza, de ganhar muito mais fácil do que através de comentários morbosos. Anteriormente estava-te a dizer, por exemplo, que tinha aqui as consequências, né, que tanto pode trazer para a mulher como para o homem, falar naquele tanto homem como a mulher, né, e que foi violentado, tanto em criança ou na adolescência, poder perder o gosto, né, apetite, que é para a atividade sexual. Quando isso acontecer, ele pode ser reversível? Ou seja, é possível, tem tratamento para isso? Claro que sim. Normalmente na consulta nós estamos a fazer um tratamento psicoterapêutico, normalmente nós estamos a trabalhar através, eu especificamente, estou a trabalhar com terapias cognitivas conductuais, não é? Onde a gente vai trabalhar com aquela pessoa, com os comportamentos, aquela forma de pensar, com as emoções, e nós vamos criar um plano de tratamento onde nós vamos ajudar como se diz, sabe que sucede isso, mas que isso que te determina seu futuro. Nós ajudar a olhar aquele passado como uma experiência de vida, mas ele que poder tratar de que ele te afetar o mínimo possível na sua vida atual. Não tem pessoas, por exemplo, que ter abuso sexual e depois as que têm aquele desejo sexual. Por quê? Porque as que fazem tratamento, normalmente as pessoas com pouco apoio, pessoas que te dão apoio nem orientas a procurar um psicólogo, tem casos que te precisam da psiquiatria, ou seja, sempre tratamento. Sempre deve procurar um psicólogo. Sim, deve sempre ter um acompanhamento psicológico, em alguns casos tratamento farmacológico, não é? Não saber que aquela parte de farmacologia é importante, mas ele te foca dentro dos sintomas, mas como psicólogo, a psicoterapia trabalha mais aquela parte de pensamento, de comportamento e de emoções. Portanto, neste caso é importante ter os dois tratamentos, aquele farmacológico e aquele psicoterapêutico. Nós temos um primeiro telespectador na linha, Sr. Paulo, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não está a gostar de ouvir comentários que você tem para fazer sobre esse tema, ou também se tiver alguma pergunta? Uma pergunta lá para você, convidada lá, por favor. Paulo, está ligado qual é a zona? Pode dizer-nos? Ali de Madeirezinho. Sim. Madeirezinho. Sim, pode avançar. Não. É ti som da televisão, porque ele tenta fazer teu feedback. O problema é que vi uma notícia no Facebook de um jovem a dizer que fui violado até 6 anos. Então, ele vai propor, mas nunca se dizer que é nada. Nunca se pode fazer que seja violador na cadeia. Das 6 anos de pena, mas nunca se pôs na cadeia. Tigrinha assim, correr por tudo ponta, mas nada de ser resolvido. Eu tento dar para a senhora lá, ver que tem que justiça sobre esse assunto ali. Justiça tem que fazer direito. Está bem, nós não temos um psicólogo, ele é psicólogo, ele é psicoterapeuta, é mais uma técnica dessa área de cima para dar pessoas orientação. Já me dizer que 6 anos de esperar para coisa, mas só tu corre com ponta na outra, mas nada que te acontecer. Está bem, nós te agradecemos a tua participação, Paulo. Riolina, talvez podia dar alguma dica? Sim. Realmente ele tenta falar de leis, não é? Por mais que minha psicóloga, mas sempre a gente tem conhecimento de vários temas e principalmente que a gente afeta nós também, não é? Desde a minha perspectiva, não é? Nós precisamos de muito mais trabalho, muito mais políticas, práticas, que é para também trabalhar aquela área de abuso sexual. Nós sabemos que por mais que um psicólogo fazer esse trabalho, mas o fato de nunca ter, de vítimas não ter aquele, como se diz,
amparo, né? Aquele amparo legal, ter aquele apoio legal, acaba por também fazer sentir, a gente dizer, e te desmotivar também, inclusive te desmotivar também toda a sociedade quando notou abusos sexuais e vitimários que está a ser punido. Já agora, me aproveitar para falar de algo importante, que é aquela questão de que, quando não quer prevenir, por exemplo, o abuso sexual, não que te trabalhar somente com a vítima, também é necessário trabalhar com o vitimário, com o agressor. Por quê? Porque não também explica isso, já noto com o telespectadora na linha, já não atendeu, não te voltar já. Dona Ludvina Fayal, da Ilha de Sal, boa tarde. Boa tarde, Odair. Boa tarde, não está a gostar de saber qual é que é o seu comentário e também se tiver alguma pergunta ali para nós convidada. Odair, a minha ponto de vista é o seguinte, violência sexual, às vezes a pessoa Você tenta aproximar mais o telefone porque eu não te vi você meio longe. Sim, claro, você tem um medo, às vezes, quando é menor, tem um medo, às vezes eu denuncio também. Ele ser echado na mentira. Porque a mãe interpenal é que até hipótese, a minha companheira, que até devia fazer isso. Então, que a minha cheio de medo. Medo, muita minha mãe interpelou que é mentira. E também que eu pessoas na hora de partir, filhos, pessoas que separam, têm cuidado na partir. Porque sempre mãe interpreta aqui mortes. Outra família se quebra. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de partir. Não se espia a situação, não se espia o ponto de vista, antes de partir. Se o pai está assim, na bem, ou está na morte, às vezes atingiu o que está acontecendo. Tem pessoas que estão a saber o que está a acontecer. Não tive que primeiro, antes de não partir, crianças, não tive para partir nada, para saber o que está acontecendo. E também, quando um menino está a acontecer uma coisa, vou dizer tudo para primeiro, vou dizer a prova, aí você porque é mentira. Porque na minha companheira tem dia de fazer isso. Não, mas tem tudo para frente. Antes vou falar, você aprova. Mas que não tem injúria, nunca te tenha mais nada, porque não te fala. Antes de que é mentira, antes de tenha pai que é uma mentira. Então você tem que aprovar primeiro. Tudo mais tem serviço para fazer reclamar serviços antes de não falar coisas que sim ou não. Às vezes você vai fazer que sim ou não, ela tem que aprovar primeiro. E tudo que aquele menino que é violado, não dá de ser um ânimo. Para não estar a ser discriminado nos colegas. Sempre dar uma animação para não saber que não está a dizer. Era isso que é a minha ponto de vista. Odair, bom programa e boa tarde. Tá bom, eu te agradecer, Ludvina Fayal, de Ilha de Sal. Comentários, Ariolina Delgado Duran, sobre o que é que diz esta telespectadora. Sim, totalmente de acordo com o que a senhora planteia-nos, não é? Abordar. É necessário mesmo ouvir com atenção, ouvir o que é que nós filhos têm para dizer, tratar de comunicar mais e apoiar sempre, porque muitas vezes te dá uma informação na casa e o fato de pais subestimar que as informações que crianças e adolescentes te dão na casa, isto acaba por também facilitar aquele abuso sexual. Quando uma criança chega para falar assim, mãe, não, tem alguém que te está assediando, ou tem alguém que te está dizendo algumas palavras obscenas, ou alguém que manda-me na Facebook ou na Messenger foto de alguém desnudo. Com certeza vou ter que apoiar a criança, inclusive perguntar muito mais, informar mais, tratar de saber o que é que te sucede antes de não dar-nos opinião de que é mentira ou não. Justamente quando a gente subestima o que a criança está a dizer, que não te acaba por apoiar, ou seja, não podia ter prevenido isso. Com certeza, e criança vai perder confiança naqueles próprios pais, ela acaba por sentir só com quem como te vai informar se minhas pais, quem os pais que tu vi, mas que te dá-me apoio, ele acaba por guardar tudo isso dentro dele e, com certeza, ele te trazer seus problemas futuramente. Um telespectador mandou-nos uma mensagem também, que é Nilton Rocha. Ele está a gostar que a doutora Chá apela para pais de forma a colocar esses fichas telemóvel na mão, tendo em conta, também forma de justiça, tendo em conta que tem pedófilos à solta. Claro. Assim, a moda não saber, hoje em dia, com o aumento da tecnologia, tudo criança tenta querer ter
um telemóvel, um tablet, moda não está a dizer tudo que não pode tirar um bom proveito de tudo. Uma criança tem um telemóvel, ele é bom no sentido de que ele pode chegar a informar o que é que suceder. Por exemplo, ele vai para a escola, tem esse telemóvel, acaba por chamar a polícia ou chamar a mãe no caso de um assalto, no caso de um abuso sexual, ele pode utilizá-lo como positivo para informar. Mas moda-me dizer sempre o que é que demais faz mal. Quando não dá uma criança um telemóvel, um tablet, é importante não supervisá-lo, nunca pode deixá-lo fazer tudo o que ele quer com aquele telemóvel. Portanto, não tem que supervisá-lo sempre. Ou seja, a tecnologia não é de todo negativa. Se não saber tirar proveito dele, não te acaba por dar-lhe um bom proveito. Mas se não deixar as crianças sem supervisão, com certeza está a suceder vários casos como o grooming online. E a forma de vestir também. A forma de vestir, modo já me tinha comentado anteriormente, modo de dizer, forma de vestir para mim não é um convite que é para a pessoa assediar um adolescente ou um jovem, mas sempre é necessário também pessoas tratar de vestir de acordo ao lugar que ele está a frequentar. Ou seja, numa reunião formal seria um pouquinho como se diz, desapropriado, não é? Um jovem entrar com um shortinho pequeno, mas com certeza, se ele vai para a praia de mar, ele vai fazer esse passeio, mas se colega, com certeza ele pode vestir de moda que ele quer, porque moda me está a dizer que ele não é um convite a pessoas a assediar. Sempre é necessário também ter em conta o lugar onde é que nós frequenta, certo? Anteriormente, a Riolina estava a falar, como você depois não estava a abordar isso, aquela questão do abusador. Quem viola tanto o violador e a violadora, porque tem violadoras também, né? Tem casos, infelizmente, às vezes a sociedade acaba para abafar, né? Que pré-adolescentes de ser assediado para mulheres que já é muito mais velhas, mulheres já feitas, né? E aquele adolescente, naquele momento assim, algo que podia mexer que se mente também, não era? Com certeza. Mas responde-me sobre que maneira que ele podia mexer naquele rapaz e depois não falar também da questão do abusador, que é importante. Pronto, quando me falar da violência sexual, me deixa claro que a violência sexual não é somente de um homem para uma mulher. Também é da mulher para o homem. Seja um abuso sexual ou seja mesmo qualquer comentário ou qualquer outro comportamento sexual. Por exemplo, é mesmo as consequências que ele tem. Ou seja, de uma mulher para uma criança, são as mesmas consequências. Ou seja, e normalmente no sexo masculino, ele acaba por ser pior. Por quê? Porque normalmente a criança está criando numa sociedade onde é que não está a dizer que é homens. Para ser homem, ele tem que ter, por exemplo, uma relação sexual. Por exemplo, desculpa, não estava a falar de outra coisa. Quando você tem um abuso sexual de um homem com uma criança de sexo masculino. Pronto, voltando ao tema de uma mulher que comete assédio ou violação sexual para uma criança, sim, ele tem que os mesmos. Mas a gente dizer que as mesmas consequências, seja um estresse pós-traumático, que a criança te sentir culpa, que a criança pode acabar por ter ansiedade, que os mesmos problemas psicológicos, depressão. Mas não estou a dizer, esse é o que tem consentimento, com certeza, não é? A violação sexual é quando que tem consentimento. Não só menos de 16 anos. É difícil lá em termos de consentimento. Com certeza, por isso que na criança... Ainda que te decidi bem, ainda que te decidi. Portanto, menos de 14 anos é considerado violência sexual com ou sem consentimento, porque a criança ainda... Na verdade, nós leis menos de 16 anos. Menos de 16, não é? Ok. Portanto, ele é considerado uma violência sexual e ainda tem os mesmos sintomas, mesmas consequências que eu me tinha referido anteriormente, que é que os transtornos psicológicos, não estou a falar também de problemas, por exemplo, de disfunções sexuais, também uma criança que pode criar uma aversão a ter relações sexuais. Ou seja, não pode ter uma criança que acaba por ter, depois criar uma imagem da mulher negativamente e acaba por também ter uma orientação sexual homossexual, por exemplo. Porque como ele teve um ato não desejado
mão a mulher, ou seja, ele foi abusado por a mulher, ele pode acabar por olhar a imagem da mulher como negativa e acabar por sua orientação sexual seguir para a homossexualidade. Portanto, ele tem consequências também negativas. E agora ali no programa Sociedade Aberta também está a participar a Joana Costa. Ela é coordenadora da rede local de São Vicente de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças na Cabo Verde. Nós, rede, nós trabalhamos mais na prevenção, né? Nós fazer conversas abertas junto às escolas, às comunidades, para tentar sensibilizar a sociedade de uma forma geral para lutar e combater essa causa de violência sexual contra menores, de forma geral. De que forma que é feita essa prevenção? Através de campanhas de sensibilização. Assim, por exemplo, nota com campanha que é Não Toques no Meu Corpo, que correr a nível nacional, onde é que a TCV é um dos nossos grandes parceiros. Também não tem que as conversas que nós estamos a fazer nas escolas, na comunidade, que é para tentar despertar a sociedade de uma forma geral para a questão da violência sexual contra crianças e que as consequências que está a trazer, onde é que nós também temos no futuro um adulto que tem o problema nessa pessoa. Você costuma trabalhar também mais jovens e adultos sobre essa questão de abuso sexual? Sim, nós costumamos trabalhar mais jovens, nós temos estado assim, mais focado nas crianças, mas o objetivo é trabalhar jovens e também adultos para ajudar, principalmente aqueles que são educadores, né? Não estuda educadores, mas tem aqueles que é específicos, como pais encarregados de educação, professores, para ajudar a aprender a detectar sinais de crianças vítimas da violência e de levar já tem aquela sensibilidade para denunciar, porque não sabe que mesmo que não tem pais e tem famílias que têm conhecimento de violência, mas acho que fazer aquela denúncia. E aí não tem às vezes um adulto revoltado porque ele se sentia injustiçado, ele foi vítima na infância e ele teve aquela atenção necessária. Mano, que rede de acabar por fazer essa questão de acompanhamento de vítimas? Mano, que é feito esse trabalho? Esse trabalho é feito através de DICA, que é também um parceiro da rede, né? E que é a instituição ligada diretamente à defesa de direitos de criança. Quando nota detectar uma vítima, uma criança ou um adolescente que foi vítima de agressão sexual, ele está a ser encaminhado diretamente para a ICA para ser acompanhante. Nota pedir à sociedade de uma forma geral para ser parceiro na rede. Rede, ela não é uma pessoa, ela não é uma instituição. Rede em si, já está a dizer que é tudo pessoas que te identificam a causa. Então nota pedir para chegar perto, para juntar, para não unir, porque nós todos juntos é pouco para combater essa causa que está a afetar a sociedade de uma forma geral. Programa Sociedade Aberta, hoje de falar ali sobre violência sexual. Já saber, pode ainda na nossa página no Facebook, deixar comentários, fazer cima alguns telespectadores de fazer e não tem mesmo na rede social, através da live da RTC, tem pessoas que estão a fazer esses debates entre companheiros sobre esse assunto ali da violência sexual. Não tive ali essa questão ali da rede, né, que é que te dá apoio, é que te cuidar, mas também não tem que pensar maneira que é possível educar cidadãos para que ser agressor também. Com certeza. Sim, normalmente para prevenir, o necessário é educar. Quando a gente educa, a gente acaba por prevenir que as coisas piores, não é? Então, é necessário ter, com certeza, instituições, não é? Como, por exemplo, a rede, a ICA e outras instituições que te apoiam vítimas, mas é importante também que a sensibilização, meios de difusão massiva também é importante, porque é através deles nós conseguimos passar aquela informação para a população. E também é importante falar daquele trabalho que tem que ser feito com o agressor, não é? Não só para prevenir futuras agressões, mas também para trabalhar com aquele agressor que muitas vezes são pessoas que foram vítimas de abuso sexual ou que presenciaram algum abuso sexual na sua infância. E como são pessoas que muitas vezes que está a ser atendido, pessoas que não tiveram nenhuma orientação, isto acaba por também
cometer aquele mesmo erro. E por isso que é necessário também trabalhar com aquele agressor. Não que trabalhar somente com a vítima, é importante apoiar a vítima em 100%, mas também é importante trabalhar com aquele agressor. Trabalhar aquele agressor maneira, exatamente. Com psicoterapia também é o mesmo. Se trabalha através de ajudar aquela pessoa a mudar a sua forma de pensar, por exemplo, normalmente uma pessoa que te viola, ela te pensa que ele é um ato normal, então não tem que ajudá-la, não tem que demonstrar de que aquele ato não é um ato adequado, trabalhar, por exemplo, em habilidades sociais, que é para dotar de habilidades, que é para saber como lidar mão à mulher, porque também pessoas que são agressores são pessoas com baixa autoestima, são pessoas com um nível emocional e psicológico bastante afetado, são pessoas quase sempre com problemas de socialização. Então, quando não trabalhar tudo que estes fatores lá, não te acabar por ajudar aquela pessoa a reinsertar na sociedade. Realmente, modo a gente dizer, o fato de ter cometido um crime, ele deve pagar, mas também trabalhar com ele para ajudá-lo a reinsertar na sociedade e prevenir futuras violências. E um vítima poder tornar um agressor, Poder tornar um agressor, com certeza. Quando ele que tem trabalho, ele que tem acompanhamento, ele pode sim tornar um agressor. Portanto, é fundamental trabalhar os dois, com certeza. E a violência sexual entre casal, ela está acontecendo? Sim, muito. Inclusive, não tive ali um comentário, não é, de um professor, uma senhora que fala sobre isso, de que dentro de casa está suceder violência sexual. É verdade. Quando um casal, quando um daqueles membros, não é, de casal que tem desejo, que quer ter uma relação sexual, o fato daquele outro forçá-lo, utilizar força, utilizar ameaças, utilizar chantagem, ele é uma forma de violência sexual, porque ele te acaba por prejudicar aquela pessoa sem intimidade, desrespeitar seus direitos, já não querer fazer um ato, e portanto sim, ele é uma forma de violência. Outra forma de violência também é quando vou ter uma relação sexual com alguém e vou acabar por tirar preservativo sem consentimento daquela pessoa, também é uma forma de violência. Por quê? Porque vou poder ter alguma doença sexualmente transmissível ou também por poder acabar por ter uma gravidez precoce ou uma gravidez indesejada. E com certeza vou ter que acabar por violar também direitos daquela pessoa. Não continuar na casal, por exemplo, dentro da violência sexual num casal, né, pode dar tanto o homem contra a mulher, e a mulher contra o homem também, com certeza. Porque na sociedade é mais fácil uma mulher dizer grinha se ele que crê e o homem acaba para aceitar, mas a sociedade mesmo que foi educada que é para o homem dizer nada, que crê. Maneira que boca crê. Sim, isso tem a ver com a cultura, com a educação que pessoas te têm. E justamente o homem quase sempre ele te sentir aquela pressão social. Se uma mulher na rua convidá-lo para ter uma relação sexual, ele que pode negar. Ele que pode negar porque ele está pondo em causa masculinidade. Então, ele é algo bastante visto na nossa sociedade, não é? Mas não é algo correto. Mas não é algo correto. Ou seja, não necessariamente tem que ir por pressão social ou por uma pressão de algo inculcado culturalmente. O fato de boca tem desejo e não há quem te obrigue. E quando te existir aquela força, aquele poder, aquela ameaça, sim, é considerado uma violência sexual. Dentro de casal, de maneira que é possível trabalhar essa questão da violência sexual? Psicoterapeuta trabalha isso? Por exemplo, se tem queixa, por exemplo, do homem te dizer que ele quer fazer relação sexual, mas a mulher fazer amor, né? No dia a dia, e a mulher que te quer, ele te mostrar aquilo que está disponível. Minha colega que está lá, realizador sopral no vídeo, dizendo assim, 2, 3 vezes pode acontecer. Né? E até ele brincar assim, quando dá 2, 3 vezes, quer dizer que o casamento já acaba. Não necessariamente. Em modo não tinha falado antes, a relação sexual é uma necessidade básica, tipo alimentação, sede. E ele te alimenta uma relação com também. Com certeza, mas ele que pode ser também a força.
Ou seja, normalmente, para ter uma relação sexual adequada, é necessário, ele que também daquele momento que eu vou querer relação sexual, ele também está formado desde pela manhã. Porque, com certeza, vou chegar na casa, vou dizer à minha esposa, não quero fazer relação sexual, grinha assim, ela talvez está dizendo, não, grinha assim nunca querer porque não está cansada. Mas se desde pela manhã já vou ter que criar aquele clima, já vou ter importante aquela comunicação, importante é criar estímulos, é que te bata mostrar aquela pessoa que vou te interessar. Aí não te dá aquela pessoa também a ter aquele mesmo desejo. O fato de eu ter um desejo sexual não significa que uma mulher também tem que ter aquele desejo sexual. Porque ele não é um... Mas a gente dizer, ele não é uma máquina, senão ele é uma coisa que se dá. Ou ao contrário Ou também. ao contrário, com certeza. Inclusive, na homem é mais difícil. Os dois têm que bater preparar o companheiro, né? Com certeza, tem que bater preparar. E comunicação é fundamental num relacionamento, que é para também aquela parte de sexualidade funciona direito. O fato de obrigar alguém a fazer relação sexual, mas é uma violência sexual. Ou seja, quando não está ameaçando nós, companheiro ou companheira, quando não te chantagear, quando não te criticar, tudo isso tem a ver com a violência, seja psicológica ou sexual. No homem é mais difícil por quê? No homem, não é que seja mais difícil, mas dá menos. Por quê? Porque uma mulher, por exemplo, para ter uma relação sexual, é mais fácil. Não um homem, ele tem que ter também aquele desejo para ter também aquela ereção. Portanto, na homem ele é um bocadinho mais trabalhoso, porque com certeza, se a boca tem uma ereção, é mais difícil ter uma relação sexual. Mas pronto, existem outras formas de sexualidade e igual entrar, quando tem aquele consentimento, entrar dentro da violência sexual. E de tua maneira que não poder observar e diminuir casos de violência sexual dentro de casal, porque nós sabemos que, infelizmente, ela está acontecendo na nossa sociedade. E muitas vezes, já denuncia isso, que o homem, principalmente na questão do consumo de bebidas alcoólicas, bebida de forma exagerada, de chegar na casa, ele te cria a força. Claro, com certeza. Sim, um dos fatores é que também promover o abuso sexual também é o consumo de drogas e álcool. Ele é um dos fatores que te fazer alguém cometer isso, além daqueles outros transtornos psicológicos que em algum outro momento não poder falar. Mas é necessário, madame tinha falado, que a comunicação é importante, que a educação sexual é importante, que é para não poder então prevenir cada uma das situações como violência ou abuso sexual. Comunicação, educação, aquele apoio que não tem que ter, o fato de não ouvir, aquela escuta ativa, não é só ouvir, é também entender e compreender aquela pessoa. Não é só dizer assim, ok, eu ouvir. Não, é dar importância ao que aquela pessoa te dizer. Portanto, aquela empatia é necessário. Quando alguém chegar a nós e dizer nós sobre um sucesso, apoiar-lhes, dar a resolver esse problema, orientando, levando a lugares onde a gente pode denunciar, levar, por exemplo, a tratamentos psicológicos. É necessário não encaminhar as pessoas para tratamento psicológico, para prevenir os futuros transtornos, não é? E, madame, dizer, comunicação, educação é a melhor forma de prevenção. Já não quase está terminando, não está a gostar de dizer qual é que é a melhor forma, né, de prevenir violência sexual? Com a educação, com a sensibilização, com a conscientização desse tema, falando mais sobre o tema, não olhar esse tema como um tema tabu, como um tema que nunca pode falar, mas sim que não deve falar, que é necessário falar na escola, na igreja, em casa, na televisão, na palestras para pessoas, ou seja, é necessário abordar mais esse tema para pessoas terem mais conhecimento. Mas não é que não está adquirindo conhecimento através da educação, ou seja, se nunca te levar esse tema para determinados lugares que são agentes de socialização, agentes de educação, de que maneira não quer a sociedade aprender? Portanto, uma das formas que é comunicar, é educar para não poder então prevenir. Ariolina Delgado Duran, nós te agradecemos a tua participação ali no programa Sociedade Aberta, está ali para nós, tens de nós a entender e ajudar também a dar nossa contribuição para a sociedade, para não ter uma sociedade com menos violência sexual. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade e sempre um prazer estar com vocês.
Já saber, pode olhar esse programa nas redes sociais, é só procurar Sociedade Aberta, também na página da RTC, é rtc.cv, procurar Sociedade Aberta, pode olhar esse programa ali e outros programas. Também, se quiser dar sugestões de temas que não pode abordar ali ao longo desse mês de julho e também durante esse verão, é só mandar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. Não te voltas só de junto na próxima segunda-feira, 6 horas da tarde, e não te dão atenção a colónias de férias em pleno tempo da pandemia. Nós também temos 2 especialistas da área de educação, que trabalham diretamente na colónias de férias, também dá-nos a entender a maneira que é possível montar colónias de férias nesse momento que nós temos de viver essa pandemia, e dicas também para quem tem crianças e adolescentes para ocupar o sistema livre. Ficar direto, não te encontrar 6 horas da tarde, segunda-feira.